Para quem ainda não nos conhece assim com mais detalhe, eu, o pastor Dalmo, estou aqui desde janeiro. Chegamos em Maringá no dia 11 de janeiro. E a minha vida inteira foi vivida em uma outra igreja. Eu cheguei na Betel com 3 anos de idade e fiquei lá até o ano passado. E estou dizendo isso porque tem a ver com a nossa introdução. Como eu já disse aqui, eu tive uma experiência com relação à igreja muito parecida com a experiência que eu tive com as minhas filhas. Essa penúltima que orou é a minha mais velha, eu tenho 3 meninas. E quando a Ana Isabel chegou, foi uma alegria muito grande para a família. Nós então percebemos como que mudou a realidade de casa, claro que em vários sentidos, trazendo mais responsabilidade, mais deveres, mais obrigações, mas alegrando profundamente a família. E quando a Ingrid engravidou pela 2ª vez, eu tinha um pouco de receio. Vou confessar aqui que nós homens, nós temos esse lado de não ter a conexão que a mulher tem de imediato. Nós, às vezes, tentamos, inclusive, criar conexões. Eu orava, cantava, mas assim, não era aquela coisa do coração ainda. E um dos receios era com respeito ao amor. Porque eu amava tanto a Ana Isabel e eu pensava, será que eu vou conseguir amar outro filho, outra filha da mesma forma? Será que eu vou ter que tirar um pouco do amor que eu sinto por ela para poder compartilhar com essa criança que está chegando? E a minha sensação, não só quando a Laís nasceu, mas quando a Maria Luísa também nasceu, que é a bebezinha de 1 ano, é de que o amor ele não divide, ele multiplica. A gente passa a amar com um amor específico, profundo, cada filho. Não mais, não menos. E não é a ideia de que agora eu vou tirar um pouco desse amor para compartilhar com o outro. O amor que eu sinto pela Ana Isabel não diminuiu, pelo contrário. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente ama os filhos. E houve então um novo amor surgindo ali no coração. E com respeito à igreja, o meu sentimento é muito semelhante. O amor que eu sentia pela Betel, irmãos, ele não acabou. E certamente a gente guarda na memória experiências que viveu ali. Mas Deus tem nos dado a graça de experimentar um novo amor agora aqui na IPVO. Chegamos tem 2 meses, irmãos. E certamente nós já estamos vivendo aqui histórias que estão nos marcando, coisas que ficarão na memória. Nós levaremos para o resto da vida. Nós sempre nos lembraremos dos irmãos e daquilo que estamos vivendo. Eu estou dizendo isso porque hoje é um domingo onde nós começamos a celebrar o aniversário da IPVO, 43 anos de organização dessa igreja. E estou dizendo isso porque o texto também que nós leremos fala sobre aquilo que Paulo fazia menção, aquilo que Paulo recordava e mencionava diante de Deus a respeito dessa igreja. Eu queria que você desse uma olhada comigo no texto então, por favor. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro,
e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Pensando então nessa dinâmica, irmãos, Paulo está falando aqui de uma igreja que ele recordava, de uma igreja que ele mantinha na sua memória. E eu quero falar um pouquinho para você nessa manhã então sobre uma igreja para ser lembrada. Como é uma igreja para ser lembrada? Paulo fala que repercutiu o exemplo desses irmãos. Ele enfatiza isso mais de uma vez na epístola. Paulo está destacando que eles se tornaram modelo para outras igrejas. A repercussão foi tamanha que saiu do contexto da cidade e alcançou outras localidades. E é óbvio que eu trago muitas memórias, por exemplo, da Betel, irmãos. Passei a maior parte da minha vida lá. Eu cheguei na Betel com 3 anos de idade. Isso eu já não tenho nem memória. Isso é a memória do que a minha mãe me contou. Ela me conta que um dos primeiros cultos que nós fomos a Betel, aconteceu um fato que a colocou em prova. Pensa numa família que está chegando na igreja. Já veio com crianças. Eu era o caçula, 3 anos, a minha irmã com 4 e meu irmão mais velho com 9. E de repente, num dos primeiros cultos, logo que o culto terminou, eu acho que eu até já contei isso aqui, eu subi no púlpito, irmãos. No final do culto, o pastor encerrou o culto, aquele momento que as crianças ficam eufóricas, correndo, eu subi no púlpito, gritei um palavrão e pulei. Minha mãe conta que naquele momento ela pensou, acho que eu nunca mais volto nessa igreja. Tamanha vergonha para a família. E assim, irmãos, é a realidade de quem está chegando à igreja ou retornando para o Evangelho. Eu queria que você, inclusive, se sentisse à vontade no nosso meio. Existem alguns costumes, existem algumas coisas que vão mudando à medida que a gente caminha com a igreja e com Cristo. E certamente, então, foram muitas memórias de lá para cá. Pessoas que Deus colocou na minha jornada. Lembro, por exemplo, de alguns diáconos especificamente. Homens que serviram aquela igreja, irmãos, com inteireza de coração. Gente que se esforçava, que se esmerava no serviço. A Betel tinha um diácono, por exemplo, que preparava a ceia. Naquela época em que a gente ainda preparava tudo, né? Era tudo bem artesanal. E esse diácono cortava o pão. E o jeito que ele cortava o pão era assim, milimétrico. Tem um pastor amigo que foi diácono antes de pastor, e que um dia perguntou para ele, falou, mas por que o senhor corta o pão tão assim certinho? E ele falou, não, porque eu quero fazer as coisas com o melhor, com excelência para Deus. Eu quero entregar o melhor. Ele já é falecido. Esse irmão se esmerava no serviço. Certamente, irmãos, nós temos irmãos assim na IPVO também. Eu já vou aproveitar para fazer menção, porque de vez em quando a gente tem que honrar algumas pessoas. Eu moro de frente para a igreja, irmãos. E eu fico encantado de ver, por exemplo, o zelo do nosso irmão diácono Joaquim, que chega aqui todo domingo, irmãos, de madrugada. Para mim é madrugada. 6 horas da manhã, nosso diácono já está aqui preparando tudo, irmãos, para a igreja ser recebida com excelência. Há um zelo, um cuidado, irmãos, que certamente marca a gente, não é assim? Presbíteros que nos marcaram. Eu cresci na Betel, na minha adolescência, eu fui o típico menino bagunceiro, o típico menino desobediente, rebelde, que vivia distante do Evangelho. Mas eu vi naquela igreja homens de Deus, gente que zelava pela palavra de Deus, que zelava pela conduta, pelo testemunho cristão, e que me marcaram, que inclusive na minha jornada de vida e de fé, no momento onde eu estava sendo, vamos dizer assim, colocado à prova, e avaliando o meu coração, a minha conduta, avaliando aquilo que eu tinha escutado, se era a verdade do meu coração, eu me lembrava do exemplo desses homens. Homens que amavam as suas esposas, que ensinavam os seus filhos a palavra de Deus com zelo, que cuidavam da igreja, pastoreavam a igreja em amor. E certamente nós temos gente assim na IPVO. Cheguei aqui, irmãos, e já de pronto fui recebido com um convite para visitar, e fui visitar um presbítero dessa igreja. E depois eu descobri que ele é um dos presbíteros com esse dom, com essa vocação para visitar as pessoas. Pastor Ezequiel me convidou para uma visita, fui na casa do seu Manuel, presbítero da PVO há muito tempo. Seu Eliseu também está aqui nessa manhã. Temos irmãos nessa igreja que certamente
marcaram a trajetória de muitas pessoas. Ontem, a família foi para um momento de lazer aqui no Parque do Engar, e quando eu fui buscá-las, aproximei de um casal, e quando começamos a conversar, eu descobri que a avó da moça frequentou IPVO. E nós conversamos há algum tempo, ela falou alguma coisa da igreja. Certamente, você que chegou aqui ontem, ou você que está aqui há muitos anos, já tem alguma coisa para trazer na memória. Mas a minha pergunta é: quais são as principais memórias que uma igreja precisa deixar nas pessoas? Tem gente que infelizmente está carregando memória ruim da igreja, do ajuntamento, experiências traumáticas. Eu costumo dizer que ninguém experimenta isso mais do que o pastor. O pastor é aquele que experimenta o melhor e o pior da igreja. Nós, irmãos, caminhamos de perto com as ovelhas. Aliás, a metáfora é boa, a metáfora do pastor. O pastor é aquele que cuida da lã da ovelha, mas que também cuida da ovelha nas suas necessidades, que também está perto da sujeira das ovelhas. E o pastor, irmãos, é essa pessoa que caminha com a igreja dessa forma, em meio a fraquezas, a pecados, mas também em meio a virtudes. E nós muitas vezes experimentamos, irmãos, marcas ruins, como às vezes você pode ter experimentado até no seio da IPVO. Um comportamento, uma atitude que a gente olha e fala: puxa, isso aqui era desnecessário. Puxa, isso aqui é injusto. Puxa, isso é ingrato. Mas experimentamos o melhor também da igreja. E qual é o melhor da igreja? Quais são as melhores memórias que nós precisamos carregar? Qual é a maneira como nós devemos viver e proceder para que as pessoas se lembrem de nós dessa forma? Para que Cristo possa ser glorificado na maneira como nós marcamos a vida das pessoas. Que tipo de igreja a IPVO deve ser, precisa ser, e creio eu, tem sido até aqui. Nós olhamos para esse texto então e encontramos aqui a explicação do próprio apóstolo Paulo. Paulo vai apresentar aqui para nós, irmãos, nesse texto, as 3 virtudes cardeais e demonstrar que elas eram presentes na igreja. Essa palavra cardeais tem a ideia de principais. Eram as principais virtudes cristãs. Paulo identificou e encontrou na vida dessa igreja essas virtudes. E eu quero então te desafiar a avaliar o seu próprio coração, para que nessa manhã Cristo encontre em nós, os irmãos encontrem em nós, o mundo encontre em nós uma igreja que carrega essas 3 virtudes na sua realidade prática de existência, em nome de Jesus. Fato é, irmãos, que essa mensagem se torna profundamente necessária, no meu ponto de vista. Primeiro, que a Bíblia é a palavra de Deus e é útil para o ensino, a exortação, a correção, mas também porque nós vivemos tempos onde talvez nunca na história da humanidade nós fomos tão idealistas. Nós temos ideais muito elevados, temos sido ensinados dessa forma, em vários aspectos. O idealismo profissional, por exemplo, na minha opinião, nós nunca fomos tão idealistas com respeito à profissão, à vocação. Almejamos, galgamos postos, posições, consequências do trabalho, resultados do trabalho, como nunca na história. Quando nós olhamos para outras esferas, quando nós olhamos, por exemplo, para o casamento, nós nunca fomos tão idealistas. O casamento é idealizado inclusive nas séries, nos filmes, e muitas vezes a vida a 2 é idealizada de tal forma que se torna um padrão tão grande, tão elevado, e ao mesmo tempo inatingível. Nós somos idealistas com respeito às amizades, talvez mais do que nunca na história. Julgamos que o verdadeiro amigo é aquele que está presente o tempo inteiro, fisicamente. É aquele cara que na dificuldade ele vai colocar a mão no bolso e te emprestar dinheiro sem perguntar o que você vai fazer com ele. Que quando você estiver cometendo um erro, ele vai dizer assim: não, mas eu estou do seu lado até o fim e vou com você até o final. E nós idealizamos a amizade e muitas vezes sofremos, porque ao mesmo tempo que idealizamos essas coisas, nós somos pessimistas, porque nós olhamos e reconhecemos que é inatingível esse padrão. Nós olhamos para o casamento e ao mesmo tempo que idealizamos algo tão nobre, tão elevado,
reconhecemos que isso é quase inatingível e desanimamos. Nós fazemos isso às vezes com a profissão, com o trabalho, fazemos com a amizade e fazemos também com a igreja. Nós temos um ideal de igreja talvez mais elevado de toda a história, irmãos. Se eu te perguntasse como deve ser a igreja ideal, provavelmente você traria respostas diferentes da maioria das pessoas, mas nós ouviríamos tanta coisa. Hoje, por exemplo, nós diríamos que uma igreja ideal é uma igreja que tem um ministério de acolhimento bem organizado, que recebe bem as pessoas, acolhe bem as pessoas, conduz bem as pessoas para se integrarem na vida da igreja. Nós diríamos que ela tem um ministério infantil muito bem estruturado, professores capacitados, salas adequadas, tudo da melhor qualidade, tudo muito bem organizado para essa igreja avançar e prosperar. Ela tem um estacionamento, ela tem um espaço para você não ter que se preocupar com o desgaste com respeito à chegada na igreja. Hoje, por exemplo, o meu coração estava ali ansioso, irmãos, porque 7 horas da manhã aconteceu uma corrida aqui no entorno da IPVO. A Laguna e a Paissandu estavam fechadas. Imagina se isso fosse durante o culto, hein? E a gente então pensa nessa logística, não, um estacionamento bem receptivo, a igreja com o espaço adequado, cadeiras confortáveis, ar-condicionado, uma tela legal, uma música de qualidade. A música na igreja, pastor, precisa ser coisa fina, de qualidade, bem ensaiado, o pessoal afinado, tocando o instrumento certinho. E eu não estou nem dizendo, irmãos, que isso não seja importante, viu? Por favor. Mas a minha pergunta é, será que é isso que Paulo está dando destaque na epístola? E será que é isso que nós devemos buscar para que nós sejamos uma igreja para ser lembrada? Paulo vai chamar nossa atenção para uma realidade mais profunda, da qual inclusive essas coisas podem surgir, mas que vem antes delas. Paulo chama nossa atenção então para as virtudes cardeais da igreja. Paulo faz menção, irmãos, tanto no verso 2, quanto nos versos 7 e 8, que essa igreja se tornou um exemplo, um modelo, e por que não dizer então um modelo para nós, para a IPVO, um modelo para mim, pastor, em 2023. O que é que nós extraímos? Quais as marcas dessa igreja, que é de fato uma igreja para ser lembrada, encontradas nessa passagem? A primeira delas no verso 3, uma fé operante. Olha o que Paulo diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Irmãos, os nossos dias são marcados por uma espiritualidade secular muito marcante. Algumas pessoas olham para a pós-modernidade e veem algumas dificuldades para a trajetória da igreja, para a missão da igreja, e de fato existem dificuldades, mas existe um facilitador que tornou a pós-modernidade melhor do que o período anterior para a realidade da igreja. Na modernidade, marcado pela prevalência da razão, havia muito questionamento das questões de fé, ao ponto inclusive de influenciar a teologia, e surgiu uma teologia liberal que negava a historicidade de Cristo, negava a presença de milagres e do sobrenatural. A teologia liberal, ela ficou marcada por uma teologia que tentava comunicar com o homem moderno de maneira bem racionalista. Então tudo aquilo que não fosse explicado de maneira muito racional era deixado de lado. Nos nossos dias isso foi superado. O homem pós-moderno é um homem espiritualista. Ele está sempre à procura do transcendente, ele está à procura do encontro. Ele olha para essas coisas como algo legal, e é comum nos nossos dias conversar com as pessoas e escutar as pessoas dizendo o seguinte: não, porque eu sou uma pessoa de muita fé. Você já deve ter escutado isso. Independente da condição na qual ela se encontra, é muito comum as pessoas dizendo: eu sou uma pessoa de muita fé. Mas aqui é interessante, irmãos, que Paulo vai adjetivar essa fé. Paulo vai dizer como é que essa fé deve ser, como é que nós vamos identificar uma fé real, marcante, ao ponto de ser lembrada. Paulo diz que essa fé é operosa. Aqui nós poderíamos também pegar uma tradução que diz que é um trabalho fiel. Aqui a ideia do texto, irmãos, aponta para labor. É interessante que aqui inclusive vai
nos ajudar a entender a dinâmica entre fé e obras. Nós entendemos que a salvação é exclusivamente pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a verdadeira fé vem acompanhada de obras. É isso que diz a Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 14, por exemplo, vai falar sobre isso. A ideia, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, é que quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho. Aqui a ideia, irmãos, é de uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que arregaçava as mangas e servia muito. Paulo vai usar uma palavra aqui no original para operosidade, que tem o sentido de trabalho ativo, ou todo trabalho cristão governado e energizado pela fé. A ideia aqui, irmãos, é que a fé desse povo não estava só aqui. A fé desse povo não estava só aqui, mas era uma fé que alcançava as mãos e os pés, e era provada pela maneira como eles serviam. Gosto de uma frase do pastor Luciano, que lá na Betel ele citava muito: o evangelho é mais transpiração do que inspiração. Às vezes a gente está esperando um sentimento mais elevado, e ele não vem. Mas a verdadeira fé, meu irmão, tem mais a ver com o suor derramado, com o serviço que é consequência do evangelho, do que simplesmente com um sentimento no coração. Quinta-feira nós seguimos aqui a exposição, a série acerca da paixão de Cristo. E o tema da quinta passada foi a ceia do Senhor. Jesus introduz uma cena muito interessante na ceia. O nosso Senhor, na noite em que ele foi traído, a Bíblia diz que ele se despiu, ele tomou uma bacia e ele passou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele lava os pés, inclusive de Judas. É interessante, irmãos, porque nós aprendemos ali com Cristo que o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, irmãos, nos faz servir. O evangelho tem a ver com entrega, tem a ver com serviço. É bonito porque quando ele toma a bacia e ele se despe, ali, no momento da ceia, naquela encenação, naquela dramatização, a demonstração da vida e obra de Cristo antes da sua crucificação. Ele veio para servir. O maior é aquele que serve, foi o que ele ensinou. E o serviço dele foi provado pela maneira como ele despiu-se da sua glória para servir a mim e a você, pecadores que somos. E ali ele então se despe mais uma vez diante dos discípulos, demonstrando claramente qual foi a missão do Filho. Ele se despe e serve os seus discípulos. Uma igreja, para se lembrar, irmãos, para se guardar na memória, é uma igreja que tem uma fé que a impulsiona a servir. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que você faz hoje que você enxerga como algo feito exclusivamente para a glória de Deus, para serviço ao Senhor e ao seu reino? O que o evangelho já te custou? Essa é a ideia. A verdade do evangelho tocou o seu coração de tal maneira que você agora também se juntou ao grupo daqueles que servem, ou você continua buscando ser servido? Não tem como. Ou nós servimos, ou nós buscamos ser servidos. Essa é a grande realidade do ser humano. Mas essa igreja, irmãos, ela era uma igreja modelo, uma igreja exemplo, uma igreja que Paulo chega a dizer que não tinha mais o que acrescentar. Paulo chega a mencionar isso no texto, verso 8. Mas também, parte B, por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que bonito essa expressão, irmãos. Aqui não é que essa igreja não pudesse ser ensinada, que ela não pudesse avançar e crescer, mas a ideia de que essa igreja servia de tal maneira, a sua fé era operosa de tal maneira, que era notório que esse povo já superabundava em serviço.
43 anos. E PVO, a minha pergunta é: o que as pessoas têm para lembrar de nós? Eu quero ser marcado, irmãos, nos anos em que eu passar nessa igreja. Porque um dia vai chegar a hora, não vai? Seja de ir para outra igreja ou de partir para a glória. Eu quero ser lembrado, irmãos, pela maneira como Deus usou a minha vida para servir as pessoas nesse lugar. Pastor, essa é a realidade de todos na comunidade? Não. Pastor, isso te faz desanimar? Não. Porque os nossos olhos, irmãos, não podem, não devem estar nas pessoas em primeiro lugar. Os nossos olhos precisam estar naquele que nos serviu. E muitas vezes é através do nosso exemplo que Cristo vai tocar na vida das pessoas, para que elas também sejam servas de outras. Meu irmão, desejo do fundo do meu coração servir a você e a sua família. Espero e me dedico para isso, em meio a imperfeições, a fraquezas, e espero de coração que isso possa te impulsionar a fazer o mesmo. A missão ainda não acabou. E nós somos chamados a servir. Segundo lugar, Paulo vai destacar aqui ainda, irmãos, o amor abnegado como marca dessa igreja, para se lembrar, para se guardar na memória. Ainda no verso 3, Paulo fala da fé operosa. E ele vai dizer ainda da abnegação do vosso amor. Há uma tradução que coloca assim: dos teus atos em amor. Aqui é a ideia de um amor que extrapola o discurso. Nós somos uma cultura ainda muito marcada, e acho isso bonito inclusive, pelo amor romântico. As declarações de amor, as canções de amor, as poesias de amor. Mas a pergunta é: até onde isso tudo tem se revelado em atos de amor? Eu posso subir de púlpito aqui, irmãos, e fazer grandes declarações de amor para minha esposa, para as minhas filhas, para vocês. Mas o fato é que nós experimentamos o amor no cotidiano e na prática. E você saberá, inclusive, se essa declaração é falsa. Ela pode ser maravilhosa, pode encantar quem de repente não conhece a realidade. Mas aquele que a conhece, de certa forma, vai ficar ainda mais incomodado. Era melhor nem ter discurso. Me lembro de uma história de uma família em específico, irmãos, que eu pastoreei, de um casal. O homem era marcado, era conhecido como um dos mais exagerados nas declarações públicas. Eu confesso, irmãos, que começou a me preocupar. Por que essa pessoa tinha tanta preocupação em mostrar o tempo inteiro publicamente aquilo que sentia pela esposa, o amor que dizia sentir por ela? Até o momento em que eu descobri, irmãos, da maneira mais infantil possível, que aquele homem que fazia grandes declarações de amor tinha outros relacionamentos. Um dia ele se perdeu numa programação da igreja e me ligou de um número que não era o seu número cotidiano. E eu, irmãos, salvei o número do cidadão. E um dos dias em que eu cliquei no status do WhatsApp, a coisa que eu não tenho o hábito de fazer, e o celular ficou passando as fotos, as imagens. De repente aparece a foto do cidadão em uma cidade romântica do interior de Minas Gerais, com a sua amante. Grandes declarações de amor, mas que não se revelavam em atos práticos de amor. Nós somos chamados, irmãos, mais do que ter um discurso bonito de amor, a experimentarmos um amor na prática. Nós temos sede de amor. O ser humano tem necessidade de amor. E deixa eu te dizer uma coisa: há um Deus que ama. E esse amor de Deus continua se manifestando hoje de maneira ímpar, singular. Sabe onde? Na sua igreja. A minha pergunta é: eu e você estamos entre aqueles que amam de maneira abnegada, que demonstram um amor em atos? As pessoas que têm fome e sede de amor
quando entram nas portas dessa igreja, são saciadas? Espero eu que sim, meu irmão. Espero eu de todo o coração. Aqui nesse texto, Paulo também vai adjetivar esse amor com uma palavra. E a palavra aqui, no original, traz a ideia de um labor exaustivo. A figura que vai aparecer aqui, ela aponta para a ideia do labor do atleta olímpico, que para alcançar o seu alvo, o seu objetivo, que não é necessariamente a medalha, mas é concorrer da melhor forma possível, entregando o melhor que ele pode entregar. Para ele chegar a esse ponto, ele derrama o seu suor, a exaustão, ele treina exaustivamente, ele treina até o limite da fadiga. Hoje eu vi o pessoal correndo aqui em volta, irmãos. Eu confesso que me deu uma inveja. Tinha gente bem mais velha do que eu olhei e falei assim: meu Deus, o preparo físico está dando de 10. E é bênção, trabalho, atividade física, irmãos. Nosso corpo precisamos zelar do templo do Espírito Santo. Mas precisamos lembrar também daquilo que o apóstolo Paulo diz: o exercício para pouco é proveitoso. Exercita-te antes na piedade. Hoje em dia, irmãos, a gente se entrega para tanta coisa com facilidade. Eu me pergunto se o amor ao nosso corpo, por exemplo, não é uma marca hoje maior na vida de muito cristão do que o amor ao corpo de Cristo. A gente se entrega, irmãos, a gente levanta de madrugada, a gente faz tudo que puder para manter a saúde, para manter a aparência. Mas a minha pergunta é: e os atos de amor? Até onde a gente vai? Uma igreja para ser lembrada é uma igreja que ama de maneira abnegada. Deus me deu a graça de crescer na Betel experimentando o amor abnegado de pessoas. Uma das pessoas que eu carrego no coração e na memória e cito aonde eu vou, o nome dele é Rodolfo, mas ele ficou conhecido como Senna por causa de um episódio com a gente. Ele era bem mais velho do que nós, casado, e ele viu que a Betel tinha um grupo de adolescentes meio perdidos, e esse moço se dedicou a cuidar da gente. Ele ia nos lugares mais inusitados para não deixar a gente ir sozinho. Ficava observando, chamava na responsa, dava conselho, ajudava. Meu irmão, eu guardo esse irmão na memória e vou guardar até os últimos dias da minha vida. Eu tenho convicção de que a minha salvação é obra exclusiva de Cristo, é obra da graça. Mas olha, ele usou pessoas, e no meu caso, esse irmão é uma delas. A minha pergunta é: até onde a gente tem amado? Nosso amor é abnegado? Nós amamos ao ponto da entrega? A minha pergunta é: o que você já perdeu por amor a Deus e ao seu irmão? É interessante, irmãos, a cultura evangélica tem nos feito ir para a igreja pensando que a gente vai ganhar. É comum às vezes a gente até convidar as pessoas assim: não, vamos lá na minha igreja no culto, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. E a gente começa falando daquilo que vai ganhar, e de fato a gente ganha muito. Todos nós que já experimentamos a graça do Evangelho atestamos isso, a gente ganha muito em servir a Cristo. Mas o Evangelho também nos convida à entrega. Lembra de Romanos, capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A minha pergunta é: eu e você somos esse sacrifício vivo hoje? Espero que Deus encontre em nós pessoas que amam de maneira abnegada, ao ponto do sacrifício, ao ponto de perder às vezes uns minutos, umas horas, por amor a alguém, às vezes para emprestar o ouvido para um conselho, às vezes para ajudar em uma demanda, em uma necessidade. Segunda marca, irmãos, de uma igreja para ser lembrada, trazida na memória, é o amor abnegado. E por último, ainda no verso 3, Paulo vai apresentar uma terceira marca, uma terceira virtude cardeal. Essa igreja não só demonstrava uma fé operosa e um amor abnegado, mas eles também demonstravam uma firme esperança. Verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé,
da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que esperança é algo que todo mundo tem. Esperança é o que nos mantém de pé. Esperança é o que nos traz vida, nos mantém com vida. Nós estamos sempre com esperança de algo melhor, de dias melhores. E ouso dizer que essa é a realidade de todo ser humano. Há uma esperança em todos que os mantém com vida e de pé. Mas a pergunta é: a esperança que nós carregamos é como a esperança do ditado? O ditado diz que a esperança é a última que morre, mas ela morre, ela tem fim. A esperança do ditado acaba. A esperança do ditado é semelhante à esperança, por exemplo, de algumas pessoas durante o Plano Collor. Lembram do Plano Collor? Realidade política do nosso país. Há uma decisão e há uma retirada do dinheiro da conta de muitas pessoas. Pessoas tinham depositado ali o dinheiro para passar o resto da vida. E quando eles começaram a gozar agora de uma tranquilidade, vem o governo e passa a mão no dinheiro. É a institucionalização do roubo. Teve gente que ali a sua esperança morreu e ele morreu junto. Até onde vai a sua esperança? A sua esperança está depositada em quê? Paulo vai dizer que esses irmãos marcaram a sua vida porque eles demonstraram a firmeza da sua esperança. Paulo vai usar mais uma palavra aqui no grego, no original, que traz um sentido muito específico. Ele vai adjetivar essa esperança. A palavra aqui traduzida como firmeza, no original, traz a ideia de uma paciência triunfadora. Essa esperança segundo o Evangelho, essa esperança segundo a palavra de Deus, irmãos, ela tem uma característica muito peculiar. Ela não é como o ditado, ela não morre. A esperança do Evangelho, a esperança real, segundo as Escrituras, não a esperança que a gente nutre em coisas que Deus nunca prometeu. Às vezes a gente nutre no coração uma esperança que é da gente, Deus nunca prometeu, e ela pode morrer em algum momento. Mas a esperança que é segundo a palavra de Deus, essa esperança do Evangelho, das Escrituras, irmãos, ela não morre. Ela tem prazo de validade, mas não para morrer. O prazo de validade dela é para se concretizar. É aguardar algo que eu tenho certeza de que eu vou obter no tempo certo. É a convicção de que vai se cumprir. Essa é a esperança segundo o Evangelho. É essa esperança que Paulo diz que encontrou nessa igreja. Um autor alemão comentando esse texto diz que essa palavra no grego é o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação, mas com uma viva esperança. Não é alguém que porque não tem como lutar, ele vai deixando então, já que eu não tenho como mudar, eu vou deixar que as coisas caminhem desse jeito. Não, mas é alguém que no seu olhar há um brilho diferente, há uma expectativa diferente, há uma alegria diferente, porque ele recebeu a graça de uma esperança que é firme, é sólida. Sabe o que isso faz? Isso faz toda a diferença na realidade, no dia a dia, no cotidiano. Era essa esperança que levava os nossos irmãos, por exemplo, mesmo quando eram martirizados, a manterem no seu olhar o brilho e a alegria do nosso Salvador. Os biógrafos dos primeiros mártires dizem que essas pessoas eram mortas, mas que a postura delas era algo marcante. Muitos eram martirizados enquanto cantavam hinos. Muitos eram martirizados com semblante de paz. Há a história, por exemplo, de uma mulher, os jovens estão estudando aí na escola dominical sobre a história da igreja, a história de uma mulher que até então era muito frágil a sua saúde. E quando ela foi presa, os irmãos temeram por ela, entendendo que ela provavelmente não suportaria a tudo aquilo que iriam infringir sobre ela. Mas a biografia dessa mulher conta
que ela então é levada, irmãos, e depois de ser torturada, ela é levada para a morte, e ela encoraja as pessoas, enquanto as outras pessoas eram martirizadas. Ela, presa numa estaca, gritava para as pessoas: fiquem firmes, vocês vão prevalecer, nosso Senhor triunfou, nós triunfaremos com Ele. Irmãos, vivemos num mundo tão marcado por dor e sofrimento, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós somos o povo que recebeu de Deus a graça de termos uma firme esperança. Há um mundo, irmãos, perdido, clamando, buscando por uma esperança que seja sólida, e eles seguem trocando a fonte da sua esperança: ideologias políticas, grupos sociais, militância disso, militância daquilo, dinheiro, relacionamentos, e pouco a pouco as suas esperanças vão morrendo. Mas a igreja do Senhor Jesus é a comunidade daqueles que receberam uma firme esperança, que nada, nem ninguém pode retirar dos seus corações. Essa igreja caminhava assim. Desejo de coração que essa seja a realidade da IPVO, em nome de Jesus. Que essa igreja seja marcada, meu irmão, antes de ter tudo isso que eu falei no início: organização, estrutura, planejamento, tudo no seu lugar, que é muito bom, mas seja marcada, em nome de Jesus, por uma fé operosa, por um amor abnegado e por uma firme esperança. E assim, irmãos, nós seremos sal e luz nessa cidade, em nome de Jesus. Olha, e o tempo vai passar, e você vai continuar nutrindo no seu coração saudade do que você viveu e viverá nesse lugar, em nome de Jesus, guardando na memória as virtudes principais. Eu termino voltando lá para 1 Coríntios 13:3, não precisa abrir, onde Paulo também fala dessas virtudes cardeais. E lá Paulo diz o seguinte: 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Você já se perguntou por que Paulo diz que a maior delas é o amor? Nós ouvimos aqui sobre essas 3 virtudes, e Paulo destaca entre as 3 o amor. Eu quero te dar 2 respostas para isso. A primeira é porque o amor é um atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e Deus permanece para sempre, e a maior é o amor, como diz o apóstolo Paulo. Segundo, irmãos, porque o amor, dentre essas 3 virtudes, é o único do qual nós precisaremos na eternidade. Lá, irmãos, não haverá necessidade da fé operosa. O labor já foi feito aqui. A fé, que é a certeza daquilo que nós não vemos, vai passar, porque nós o veremos face a face. Lá não haverá necessidade de uma esperança firme, porque nós estaremos vivendo a concretização da nossa esperança. Mas olha que bonito, irmãos. Lá nós continuaremos desfrutando eternamente do perfeito amor de Deus. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos marcados, sermos conhecidos como uma igreja que ama, e como disse Jesus, amando até o fim, em nome de Jesus. Amém?